Pessoal, começando a gravação. Então, a gente tinha iniciado esse daqui, né? Eu tinha feito o desenho, tínhamos feito o levantamento aqui, já pegando a colinha, né? Que seria o próximo slide aqui, com o número de tomadas, a quantidade de iluminação, a quantidade e depois dividimos em uma determinada quantidade de circuitos. Acho que ficou igual a esse daqui, né? A quantidade de circuitos, talvez só uma coisinha ou outra tenha ficado diferente. E depois decidimos a parte de traspassar os eletrodutos, né? E depois eu fiz ainda alguns circuitos aqui, eu acho que foram as tomadas do quarto, as tomadas da sala, a iluminação da sala. Então, fomos fazendo esse exemplo, não deu para terminar 100%, mas eu coloquei lá no AVA a foto, deixa eu até ver aqui a foto do projeto do exemplo da aula de hoje, foi esse daqui. Então, ficamos aqui com os circuitos de iluminação, tomada, cozinha, chuveiro e as tomadas de uso, um circuito de tomada de uso específico da cozinha, que foi esse daqui. Aqui o retorno fase neutra e terra, né? E aqui esse que ficou com espaço grande, ficou com espaço pequeno para muito fio, foi o A, que é esse daqui. E aqui a gente acabou fazendo iluminação lá desse ambiente aqui da sala, com os dois three-ways, o par de three-ways, o par de interruptores paralelos e as tomadas, né? Então, tomadas não tem muito segredo, fase neutro terra, o paralelo aqui que a gente fez aquele circuitinho, né, de uma fase para um dos dois, os dois retornos para o outro e depois voltar um último retorno para a lâmpada. Fizemos aqui também, eu acho que tomadas, iluminação, aqui a nossa iluminação ficou diferente do que está lá no exemplo, né? Aqui eu dividi em dois, e ficou uma tomada A e uma lâmpada A e uma lâmpada B, então foram dois retornos, um retorno de A e um retorno de B. Lá no exemplo do livro, da referência que eu peguei aqui, não tinha, era um ponto só, a gente alterou um pouquinho aqui. E, deixa eu ver mais aqui, a gente ainda fez... Pronto, aí faltou terminar aqui já tem o circuito do chuveiro, faltou terminar aqui a iluminação e essa tomada de uso geral do chuveiro, essas tomadas aqui da cozinha, e pronto, acho que só isso mesmo faltou. O resto foi tudo contido aí, as outras tomadas aqui, e o hall também, eu acho, isso é a iluminação do hall, que é bem facinho, só faz um retorno aqui. Essa tomadazinha aqui do hall pode vir por aqui, acompanhar aqui o circuito 2, né? Faz parte do circuito 2, então manda fase neutra e terra por esse eletroduto e fase neutra e terra por esse daqui. E depois fica faltando só cozinha e cozinha tem um interruptor, tem aqui o interruptor da cozinha e banheiro, né? Faltar só esses dois aí, sendo que o banheiro, a parte aqui do chuveiro já tinha sido feita. Bem, foi isso. E aqui também, ó, lá no exemplo do livro, deixa eu dar um zoom aqui, lá no exemplo da referência, né, que eu peguei aqui, que foi esse livro do Lima Filho, aqui, ó, o eletroduto que vai para o chuveiro, que é o circuito 5, ele vem aqui, passa um circuitozinho, ele sai do quadro, alimenta essas duas tomadas do circuito 3 e segue pela parede aqui até chegar no interruptor na tomada do chuveiro, o circuito 5, com dois circuitos, né, o 3 e o 5, certo? Então, como eu comentei, né, eu sempre gosto de mandar um circuito só, um eletroduto só, para não trazer problema na parte de dimensionamento e em alguma mudança você ter um eletroduto só é sempre bom para o chuveiro, mas também se tiver mais um, não é um grande problema não. No caso aqui, saiu do quadro com dois circuitos diferentes, o circuito 3, que foram para essas duas tomadas, e o circuito 5, que foi para essa tomada do chuveiro. Certo? Mas aí vocês podem completem tanto esse quanto aquele que a gente tinha feito, e ficou aqui mais no livro, né? Ou aqui mais no AVA, esse exercício aqui de passagem de eletrodutos, de todos os circuitos. Deixa eu ver quantos entregaram. 38 entregaram. Foi até a sexta-feira, né? Dia 26, sexta-feira
dia 26, ficou para ser entregue, eu acabei adiando um pouquinho a entrega. Esses 6 que não entregaram aqui, a gente vai ter que conversar depois, né? Bem, e foi isso, pessoal. Basicamente, foi isso daí para a nossa primeira unidade. Tem outros exemplos aqui, a gente pode ver esse exemplo aqui, né, que a gente fez. Tem esse outro exemplo, que a gente pode fazer também. Aqui eu tenho um cômodo que vai ter basicamente aqui uma sala, um quarto, tem esse hallzinho aqui, esse corredorzinho, e aqui pode ser uma, não sei bem aqui, aqui tá mais um cara de quarto e banheiro, não, talvez, não está identificado exatamente os cômodos aqui, né, mas enfim, são 1, 2, 3, 4 cômodos principais, certo, nesse ambiente, e pode ser feito também aqui o projeto desse ambiente sem problemas também, certo? Aqui com a parte de iluminação já definida, interruptores, todos aqui são interruptores simples. No máximo, a gente poderia substituir esses 2 interruptores simples por um de 2 seções, que devem ser um para cada uma dessas 2 lâmpadas. Aqui também um interruptor simples, para controlar essa lâmpada. Não, perdão. Ah, não, aqui são 2 interruptores. Olha a diferença aqui, ó, desse interruptor para esse, que parece ser um interruptor, mas na verdade é uma lâmpada de parede, né, uma arandela, uma luminária de parede. Então aqui tem uma arandela e uma lâmpada e 2 interruptores, um para a lâmpada e outro para essa arandela. Aqui é uma lâmpada só com o seu interruptor, aqui outra lâmpada com o seu interruptor também. Então, assim, esse circuitinho também relativamente simples. Sempre lembrando, pessoal, passo a passo, né? Só recapitulando. Primeiro, fazer a previsão de cargas. Então, a gente tem que ter uma quantidade e a potência das tomadas, tem que ter a potência de iluminação. O primeiro passo é a previsão de carga. Depois da previsão de carga, além dessas cargas, né, que podem ser previstas, colocar as tomadas de uso específico. Então, definir ali quem não está nesse meio de tomada de uso geral, colocar suas tomadas de uso específico. Depois dessa parte, definir como é que eu vou ligar minhas lâmpadas. Se eu vou dividir aquela potência, por exemplo, da sala em 2 pontos de iluminação, se a sala tem 2 ou mais acessos, eu poderia colocar, tá vendo esse corredorzinho? Eu poderia colocar mais um interruptor aqui. Então, se tiver mais de um acesso, coloca dois acessos, coloca 2 three-ways, 2 paralelos. Se tiver mais, talvez até adicionar um intermediário aí nesse controle. Se for externa, um tipo de sensor, se for, enfim, você define aí qual é a forma de ligação que você deseja dos interruptores com as lâmpadas, né? Depois disso, definir o local para o quadro de distribuição. Então, definir o local para o quadro e, a partir do quadro, sair com os eletrodutos para os meus pontos de iluminação no teto ou entre pontos de iluminação de teto um com o outro diretamente, né? Então, você vai interligar os pontos de iluminação no teto, depois descer para as paredes, para interruptores e tomadas, e, por fim, dividir os circuitos, e aí sim, depois de dividir os circuitos, passar os fios, né? Passar a fase neutro-terra para as tomadas, fase neutro para circuito de iluminação, caso seja algum circuito de iluminação com luminárias metálicas, se tiver bem especificado isso, pode mandar também o condutor de terra para colocar nessas luminárias. E aí fazer a passagem dos fios, e aí sim a gente termina o nosso assunto efetivamente para a primeira unidade, certo? Fazendo todos esses passos aí, a gente termina o assunto para a primeira unidade. Alguém ficou com alguma dúvida nessa atividade, pessoal? Alguém não conseguiu fazer uma parte? Vamos discutir. Hoje é para a gente discutir aqui, tirar dúvida. Lembrando que nossa prova é dia 5, não, dia 6, né? Dia 6, na próxima terça, certo? Com assuntos até o finalzinho aqui desse conjunto de slides, ok? Ligou o microfone, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida, mas em relação ao que eu escolhi, por exemplo, eu usei 2 tools, tomadas de uso especial, uma para cada quarto, para colocar o ar-condicionado, igual o senhor tinha sugerido.
E quando eu fiz o circuito, eu coloquei um circuito para os dois ar-condicionados. Seria mais indicado um circuito para cada? Ou tudo bem deixar um circuito com os dois ar-condicionados? Quando a gente for ver a parte de dimensionamento, você vai ver que, na verdade, até aqui, não é dimensionamento, né? Até aqui mesmo, ó, na norma aqui são as regras para a divisão de circuitos, tá? Na página, no slide 4, né, do capítulo 2. Então, separar a tomada de iluminação, e aqui aquelas tomadas da cozinha e áreas similares, e aqui, ó, tomadas com correntes maiores que 10 amperes. Isso daqui é aquela exigência, tem que ter pelo menos essa divisão de circuitos. Se eu quiser dividir um número maior, deixar um número maior de tomadas, um número maior de circuitos de iluminação, se eu quiser colocar correntes, até colocar circuitos específicos para correntes menores que 10 amperes, eu posso também. Sempre que eu colocar mais aqui do que o mínimo estabelecido, não tem problema. Então, dificilmente um chuveiro elétrico, né? Vamos ver lá no livro, certo? Aquela tabelinha, até o colega perguntou sobre a tabelinha lá dos... Qual é a edição mais nova? Vou essa daqui. A tabelinha lá das cargas, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui nessa edição. Previsão, generalidades, divisão, número, queda de tensão, eletrodutos, previsão, dimensionamento, capacidade. Eu vou abrir aqui e vou procurar. Está no capítulo 3. Uma tabelinha para a gente ver aqui a potência, pronto, aqui, ó, no capítulo 3, tabela 3.1. São as potências médias de equipamentos. Então, quando eu vou ver lá o ar-condicionado... Eita, não tem ar-condicionado, só que eu estava procurando ele. Será que é condicionador de ar? Né, circulador de ar diferente. Eu acho que não tem. Também não está em ordem alfabética. Aparelho de som aqui embaixo. Rádio, TV. Não tem ar-condicionado. Mas o ar-condicionado, pessoal, vai ficar na faixa aí dos 1.000 watts, dos 1.000 VA, no caso, certo? 1.000, 1.200, ou seja, não vai dar em 220 volts, não tem ar-condicionado, não vai dar os 10 amperes, mas não tem problema, mas não tem problema, eu posso colocar um circuito para cada um se eu quiser, ou também pode deixar os dois em um só, fica ao seu critério, instalação de ar-condicionado central. Tem isso aqui, funcionado, gelado. Não tem aqui uma previsão de tomada de ar-condicionado. Tem só um exemplo aqui de dimensionamento, mas essa é a nossa segunda unidade. A gente não vai... Tá aqui um exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado ele colocou 1.500 watts, certo? Aqui nesse exemplo. E até uma potência elevada, porque é um prédio, não sei se é um apartamento 201, 1.200, mas mesmo sendo, e é em 127 volts, né? Então aqui vai dar mais de 10 watts, considerando lá P igual a V vezes I. Então, se a minha potência fosse, um fator de potência fosse 1, aí era só dividir aqui, 1.500 por 127, aqui sim vai dar maior que 10 amperes. Aqui eu era obrigado a fazer isso. Agora, com a gente 220, 1.500 dividido por 220 vai dar 1.500 dividido por 220 volts, vai dar 6,8 amperes. Então, não deu aquela correntezinha prevista aqui, né? Aqui, dos 10 amperes. Então, a princípio, você não é obrigado a colocar um circuito específico para um ar-condicionado. E olha que esse é do grande, viu? Esse daí deu 1.500 watts, mas geralmente vão ser ar-condicionados com potências mais baixas. Deixa eu ver se eu encontro aqui nesse outro livro.
É porque aqui só é de imagem, aí complica, não dá nem para pesquisar. Esse outro que eu encontrei aqui na internet. Aí tem que ir para procurar a tabela aqui mesmo. Mas, enfim, depois eu sei que tem na norma da. Eu estou até devendo para vocês umas normas, as normas atuais da Equatorial. Mas aqui na norma da CELP, a gente tem uma tabelinha de potência lá mais embaixo, tem as potências pronto, aqui, ó, de várias potências de ar-condicionados, né, de vários BTUs aqui. Então, o que chega ali na faixa dos 1.500, não tem nem 1.500, né, tem 1.400 e 1.600. 1.400, 12 mil BTUs, que já é um ar-condicionado bem potente para um quarto. Tem que ser um quarto, assim, ou grande, ou bem virado para o sol, para se justificar. Geralmente, os de 9 mil BTUs já dão conta tranquilamente de um quarto num apartamento, principalmente. Mas aí pode ser que precise de um maior, tal, aí considerou-se esse, é o de 15 mil aqui, 1.800, 14 mil, 1.600 VA, o Watson VA, mas enfim, para chegar num ar-condicionado que tenha mais de 10 amperes, eu teria que partir aqui para os de 18 mil BTUs, né? E aí, esse daqui sim, vai ter mais de 10 amperes em 220 volts. Mas aí, para necessitar de um ar-condicionado tão potente como esse, dificilmente num quarto vai ser necessário uma potência tão elevada, né? Você vai estar superdimensionando ali para aquele ambiente um ar-condicionado, né? Então, não vai ser necessário, porque a metade dessa potência, na maioria, já é mais do que suficiente para um quarto, né? No máximo aqui um de 12 mil, se o ambiente que você tiver for bem quente, ou o quarto bem exposto ao sol, aí usariam de 12 mil, mas em outras situações, o de 9 mil já dá conta do recado, certo? Então, só quando eu tiver uma tomada com mais de 10 amperes, ou seja, se eu tenho 10 amperes, é 220 volts vezes 10, né? Então, eu teria que ter 2.200 VA de potência para justificar o uso dessa obrigatório, né, desse circuito específico para ele, certo? Senão, você não é obrigado a colocar. Como você acabou colocando, unindo os dois para colocar ali, eu também não vejo maiores problemas, não. Mas, geralmente, como eu já comentei, né, eu acho legal a gente colocar um disjuntor para cada ar-condicionado, certo? Então, você tem 3 quartos, cada um com ar-condicionado, coloca um disjuntorzinho, um circuito específico para cada um dos ar-condicionados, certo? Isso daí mas também se botar 2, não está errado. É uma preferência, uma recomendação que é dada, mas ao pé da letra da norma, se juntar 2 ali num circuito só, também não está errado, não. Okay? Mais alguma dúvida, pessoal, aqui sobre o... Chegar lá no último. Deixa eu chegar aqui no último. Sobre o exercício. Professor, Vou falar. o senhor vai dar algum feedback dos exercícios? Pelo menos, não sei, dessa parte mais do projeto, Vocês para a entraram em gente ter uma contato com... noção de... Vocês entraram em contato com o monitor? Alguém procurou o monitor esses dias? Eu vou dividir com ele, vou Sim, falar com o a gente Gabriel. criou um grupo no WhatsApp com ele, para Maravilha. mandar Como dúvida é que lá. tá? Não, assim, quem está tendo dúvida vai mandando, mas assim, para ver A se correção realmente a gente seguiu Pronto, no caminho eu vou certo fazer. para chegar na prova e ter uma noção, né? Porque aí vai que eu acho que eu tô certa, aí chega na prova tá tudo errado. Você tem razão. Pronto, eu vou dividir com ele esses 38 que recebeu, vou dividir com ele para a gente tentar fazer uma força-tarefa aí para amanhã ou quinta dar um feedback individual aí sobre cada um desses exercícios, certo? Eu vou tentar falar com ele aqui para ver se a gente consegue fazer isso amanhã ou quinta e já trazer uma expectativa para vocês do que está errado, do que pode melhorar, do que, enfim, uma correção desse projeto, certo? Mas, resumidamente, pessoal, a gente vai cobrar na prova, né, fazendo aqui um histórico das aulas que a gente teve, vão ser essas partes que a gente viu da aula, essa introdução
de circuitos, né, essa introdução das medidas elétricas básicas, das continhas, da parte de múltiplos ou submúltiplos, os efeitos que a corrente pode causar ao passar no fio elétrico, ao passar no corpo humano, numa lâmpada, em um motor elétrico, enfim, esses efeitos vão ser discutidos. Formas de medição não vou cobrar muito, não. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. O que relaciona, né, que resistência, tensão, corrente, que é a lei de Ohm, certo? A tensão vai ser igual ao produto da resistência vezes a corrente, as suas unidades, volts, amperes, ohms. A parte de potência, né? Watts, VA, lembre bem aí aquela parte de fator de potência também. Então, quando eu falo de um determinado equipamento que tem um triângulo de potências, né? Que tem ali 100 watts, 20 VAR, qual é a hipotenusa, né? Qual é a potência aparente, quantos VA esse equipamento tem. Então, alguns conceitos básicos sobre a parte de potência, tensão, corrente e resistência. Essas 4 grandezas aí, lembrando que a potência, ela se divide, né? Ela vai se dividir em potência aparente, que é o total, né? E dessa potência aparente vai se ramificar para 2. A potência ativa, que é 100 watts, e a potência reativa, que é dada em volt ampere reativo, VAR, certo? Então, a gente vai discutir sobre essas grandezas básicas. Depois a gente vai vir aqui para o capítulo 1, que a gente falou sobre o passo a passo do circuito, a importância do projeto. Depois entramos aqui nas falhas comuns, alguns exemplos de falhas comuns que podem ocorrer nos circuitos elétricos, nas instalações elétricas. Depois viemos aqui para a parte de dimensionamento, né, previsão de cargas, atendem falhas comuns. Depois a previsão de tomada e iluminação, certo? Com essas regras aqui das áreas para iluminação, com a regra do perímetro para tomada, fazendo esses exemplos aqui que foram apresentados, dependendo do cômodo, as tomadas vão ter características diferentes, né? Então, se eu estou no banheiro, a previsão é diferente, se eu estou na cozinha, que é diferente, se eu estou no quarto, enfim, sótão, garagem, já são regras diferentes a serem seguidas. E aí, bem, aqui depois foi sobre potência, a parte histórica, a parte do sistema interligado, a parte também aqui do capítulo 2, importante, quando a gente falou da matriz energética, né? Alguns conceitos sobre sistema elétrico, matriz energética, sistema interligado, são conceitos importantes que a gente falou aqui, a parte da potência do produto V vezes I, né, que é a minha potência aparente, meu VA, e finalmente depois chegando nos circuitos, efetivamente, na divisão de circuitos, nas regras de divisão de circuitos, as justificativas, por que eu preciso dividir o circuito, por que eu não posso ficar com um disjuntor só para a casa toda, quais são as vantagens que eu tenho em dividir minha casa em vários circuitos, além de, claro, que a norma obriga, né, mas vão ter vantagens em cima disso. Então, falar dos dispositivos que eu encontro lá no quadro, né, os principais dispositivos, o principal disjuntor, e depois eu vou ter ali, além do disjuntor, vou ter os vários barramentos, certo? Barramento de fase, de neutro, de terra, que permite eu ramificar esses meus circuitos de forma que eu consiga, mesmo chegando ali uma fase, um neutro, terra lá da minha distribuidora, a fase neutro da distribuidora, eu consigo ramificar para 10 circuitos diferentes que foram divididos a minha instalação de forma segura, né, sem fazer essas emendas mal feitas, usando os barramentos. A importância desse dispositivo, a importância do disjuntor, o principal dispositivo do meu quadro, nosso principal dispositivo de segurança,
qual a importância dele, como é que ele vai, de que ele protege, né? Basicamente, qual é a sua grande importância, o meu disjuntor principal, também do DR, diferencial residual, a importância dele também, falou que o DR é importante para proteger contra choques elétricos, né? Então, ele vai ter a diferença, como o nome já indica, entre o que está entrando e o que está saindo, que a corrente está entrando pelas fases e o que está retornando pelo neutro. Se tiver uma diferença muito grande, está havendo uma diferença muito grande entre o que entra pela fase e o que entra pelo neutro. Provavelmente pode ser que alguém esteja tomando um choque ali, drenando essa corrente. Então, essa corrente não está circulando no circuito apenas, está sendo drenada por outro caminho. Pode ser alguém tomando um choque, então o disjuntor, mesmo que a diferença seja pequena, né, de algumas frações de amperes, ali, miliamperes, ele vai e é capaz de sensibilizar isso. O DR, especificamente. Já o disjuntor tradicional, termomagnético, né, os disjuntores tradicionais, aí eles não se preocupam com isso, não. Se eles só vão proteger os fios para que eles não derretam. Então, ali tem uma corrente de 10 amperes, se passar 30, 20, 15, ele vai abrir em algum momento, certo? Quanto maior a corrente for em relação à sua corrente nominal, mais rapidamente ele abre. Basicamente é essa a regrinha. E aí os barramentos, e dos barramentos e dos disjuntores vão sair fase neutro terra para os meus circuitos terminais, para as minhas tomadas, para os meus interruptores. E aí eu mostrei para vocês, eu falei sobre disjuntores, parte do DR e tal, falamos sobre as simbologias, né? A que é mais comum da gente encontrar ainda vai ser da 5444 nos livros. Então a gente vai encontrar muito dessa simbologia ainda, mesmo a NBR não tendo sido cancelada e tendo sido recomendada outras normas internacionais, e na prática o que vale é o que está na legenda sendo especificado, certo? A gente vai utilizar essa notação padrão aqui, que a maioria dos nossos livros recomenda ainda, essa notação padrão, inclusive o nosso principal, que é o Hélio Creder. E aí, nos livros que vocês forem utilizando, pessoal, procurem. Uma opção aqui na tabelinha, né, que é fatores. A tabelinha de dispositivos realmente não tem aqui. O livro do Hélio Creder, se vocês olharem bem, não tem muito exercício. É um livro que não tem muito exercício, certo? Só são alguns exemplos, mas exercício mesmo assim para fazer acaba não tendo muito. Mas aí tem alguns exemplos interessantes, vocês podem dar uma olhada, ver como é que foi feita a escolha da divisão dos circuitos, como foi feita a passagem dos eletrodutos, certo? E ver aqui, por exemplo, esse circuito com os circuitos, ele tem aqui 4 números de tomadas no ponto, 3, 6, acho que deve ter, acho que o maior número aqui é 6 circuitos, onde o circuito 1, o circuito de iluminação, o circuito 3, você já olha para as lâmpadas, já vê aqui, toda lâmpada com 3, então o circuito 3, o circuito 1 são essas tomadas aqui, desse cômodo também, circuito 2, vamos para onde aqui, o circuito 2, é uma tomada específica, aparentemente, circuito 2, de 1500 watts, acho que ele não aparece depois, circuito 3, como eu disse, da iluminação, circuito 4, algo interessante, não, ó, ele faz uma anotação aqui que eu não gosto muito, certo? Se vocês repararem bem aqui, eles acabam mandando, porque tem tomadas bifásicas também. O circuito 4 é um circuito de tomada bifásica, fase A e fase B, mas de toda forma ele acaba mandando um terra separado, né? Um terra só para todo mundo. É sempre um terra só para o circuito todo.
eu não gosto de mandar um terra só para o circuito todo, certo? Cada circuito eu gosto de mandar o seu terra próprio. Tem 2 circuitos de tomada, manda um terra para cada circuito de tomada. E aí você consegue ver a parte aqui de projeto de instalações, nesse capítulo 3, com os exemplos. Acho que até ele fala aqui, foram deixados uma mais usual e uma simbolizada que, ó, justamente o que eu tinha falado aqui, ó. Na figura 3.2, temos os símbolos gráficos para os projetos elétricos, para os projetos de instalações elétricas. Foram deixados uma coluna para a simbologia mais usual e uma coluna para a simbologia normatizada pela NBR 5444, que, embora cancelada, ainda é a simbologia utilizada, ficando a critério de cada projetista a simbologia a ser adotada. Então, meio que está livre, né? Você faz o que você quiser. Mas, de toda forma, ela ainda, por ter sido usada por muitos anos, ainda é nossa principal referência, certo? Mas, é como eu sempre digo, se mudar alguma coisa, que tenha na legenda o que aquilo quer dizer. É importante ter sempre a legenda e você utilizar o que está na legenda definido. Mas se quiser usar alguma diferente, pode utilizar. Tem alguns exemplos aqui de outras simbologias, mas, de toda forma, o que está na norma ainda é o que é mais utilizado. O que a gente vê muito mesmo para iluminação, para tomadas, geralmente é esse padrão mesmo que a gente vai ver aqui, esse padrão de tomadas, para iluminação. Agora, para interruptores, sim, muito provavelmente, se vocês pegarem algum projeto futuramente, né, de alguma outra pessoa que fez, muito provavelmente vocês podem encontrar, ao invés dessas bolinhas, né, das circunferências aqui, com os seus preenchimentos diferenciados, aqui um interruptor o four-way, o three-way, o paralelo, o interruptor de 3 seções, de 2, de uma seção, o interruptor simples, muito provavelmente vocês podem encontrar esses S's aqui, certo? E de switch, né? Encontrar esse Szinho ao invés dessas bolinhas, né? Então, só para ficarem atentos, mas na dúvida, é só olhar a legenda, que na legenda certamente vai estar especificando o que cada letrinha, o que cada simbologia significa. Mas o restante é meio que padrão mesmo, certo? E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que discutir. Pegue o livro, dê uma lida, vejam aqui os exemplos, aquele exemplo que eu tinha dado, four-way, que ele faz o xizinho, vem o reto aqui, e aqui eu tenho 2 paralelos, o 1 e o 5, 3, o 2, o 3 e o 4 são 3 intermediários. Então veja essas simbologias, esses elementos, a ligação entre eles, se a lâmpada está ligada, está desligada, algum tipo nesse sentido aqui, porque alguma relação, alguma coisa eu vou poder fazer com para ver o conhecimento de vocês nesses elementos, né? Como aqui a parte de trás, ó, exatamente como acabei conseguindo mostrar para vocês, a parte de trás do three-way, né? E é um interruptor aparentemente normal por fora, mas ele tem 3 contatos, né? Um central e 2 extremidades. Então, isso daqui, e certamente quando voltarmos às atividades, quem quiser vai ser convidado para fazer uma temporada lá no nosso laboratório, vocês colocarem a mão na massa, mexerem nesses interruptores, mexerem nas lâmpadas, tudo com segurança, logicamente, né, controlado por mim, pelo monitor e pelo nosso técnico do laboratório, e fazer a ligação desses elementos, certo? Então, aqui tem vários exemplos. Aqui a parte de sensores, né, que eu tinha mostrado para vocês, sensor de presença, e no sensor, basicamente, ele vai chegar aos 3 fios, né? Vai chegar a fase e o neutro, e aquele bota-fase também, porque pode ser bifásico, né, dependendo da cidade que você trabalhe, mas aqui a maioria das nossas cidades do Nordeste vai ser fase neutro, 220, e o retorno que vai para a lâmpada, que também é chamado de carga, né, o botãozinho lá, vai para a lâmpada. Então, chega a fase neutra para ligar o equipamento e sai o retorno para a lâmpada, e minha lâmpada, como sempre, é ligada no neutro, certo? Aqui
a emendazinha, né, a bifurcação do neutro. Então, sempre, 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 não tenhamos dúvida, a gente vai ligar no neutro a nossa lâmpada, certo? Então, aqui tem a parte de sensores, aqui já é uma parte mais de conexão de motores, que vão usar esses contactores, não é? São chaves específicas. Aqui não vamos trabalhando de motores elétricos, intertravamento também não. É só essa parte de interruptores mesmo, e sensores que a gente vai trabalhar, foi o que eu acabei apresentando. O livro, como ele é mais abrangente, também para os alunos de engenharia elétrica, de automação e controle, enfim. Então, ele tem alguns tópicos que não são utilizados por nós, né? Aqui tem até um elementozinho especial que pode ser encontrado em alguns tipos de iluminação, né? Aquele tipo de iluminação de quartinho de bebê, aquelas luminárias de criança que você consegue rosqueando, né? Girando ali um botãozinho, deixar a iluminação mais clara ou mais escura, né? Você tem um controle dessa luminosidade, controle da luz, né? Em lâmpadas incandescentes. Aí você pode usar um interruptor especial, que é o dimmer, mas o funcionamento dele é o mesmo, não tem diferenças significativas da instalação para um interruptor normal. No caso aqui, vai chegar a fase, vai sair o retorno como interruptor normal desse dimmer. Geralmente em luminárias, tem esse tipo de dispositivo. Aqui a gente já vai depois tratar na próxima unidade as seções mínimas, né? A gente, nas nossas instalações elétricas, pode utilizar dois tipos de condutores, ou condutores de cobre ou condutores de alumínio. Então, instalações prediais, vamos sempre utilizar condutores de cobre, certo? Vão ser nossos condutores. E aí, já iniciando aqui o que a gente vai, antecipando um pouquinho o que a gente vai ver na próxima unidade, mesmo que eu tenha uma carga só pequenininha para um circuito, o mínimo, se for um circuito de tomada, é o condutor de 2,5. E se for uma iluminação, é o condutor de 1,5, certo? Então, o condutor de 1,5 é em milímetros quadrados, e é a parte especificamente de cobre, certo? A gente vai medir a área de cobre, mesmo que eu tenha uma proteção ali de PVC ao redor dele, mas a parte de cobre é a que realmente que vai contabilizar nessa seção aqui, de 1,5 ou de 2,5 milímetros quadrados. E aí, se for substituir para um de alumínio, como o de alumínio não tem a mesma capacidade de transmissão de corrente, né, tem uma resistência maior à passagem de corrente, então eu tenho que usar um condutor bem mais grosso, de 16 milímetros aqui, que é um condutor que é inviável para instalações residenciais, então um condutor muito mais grosso, mais difícil de fazer as conexões, não tem nem como colocar um condutor de 16 milímetros num conector de um interruptor, por exemplo, de uma lâmpada, nem nos conectores de uma lâmpada, então não é utilizado para instalações prediais, certo? Esse tipo de condutor, mas para instalações industriais pode ser utilizado em alguma demanda específica, o condutor de alumínio, mas geralmente a gente encontra muito mais comumente os condutores de cobre, certo? Se tiver uma cigarra, uma campainha, alguma coisa específica nesse sentido, aí eu posso utilizar um condutor menor do que o de 1,5, colocar um de 0,5 milímetro, já que as cargas desses circuitos, né, de sinalização são bem pequenas, então botou uma campainha ali, um circuitozinho, um fiozinho mais fininho de 0,5 milímetro. Bem, pessoal, então, basicamente, era isso daí. Alguém tem alguma dúvida específica? Abram os livros, dê uma olhadinha nos livros. Quem não conseguiu encontrar, tem um grupinho do WhatsApp que os colegas comentaram que já colocaram lá o link para vocês baixarem. Infelizmente, eu não encontrei o livro na biblioteca, eu não sei se foi algum problema com
o sistema de procura mesmo do livro, de pesquisa. Até que eles se confundem muito com acentos e com cedilhas e com, enfim. Aí acaba que a gente acaba não encontrando muitos dos livros, mesmo eles estando presentes aqui, com certeza, né? A gente já tem encontrado aqui, mas acaba que a gente não encontra vários livros, tudo que você bota aqui de elétrico, instalações elétricas, o elétrico, ele, pelo acento, ele acaba não encontrando nada. E aí tem que ir meio que pelo autor, ele acaba não encontrando também em e-books, só vai encontrar em outros livros aqui, né, nos físicos, né, instalações elétricas aqui, essa é a 11ª edição, a mais recente que é a 16ª, tem também, mas só fisicamente, aí não nos interessa, né, por enquanto. Então, em e-book a gente acaba não tendo. E-book aqui a gente tem que dar uma. Além de e-book, será que tem alguma outra categoria online? Não, acho que é só e-book mesmo. Essa aqui tem o nome instalações, mas não tem nada a ver. Geografia e vício em drogas, tem nada a ver. Tem o nome instalações aqui, deve ter em algum lugar. Enfim. Em e-book a gente acaba não tendo ou não encontrando, né? Então os colegas acabaram encontrando esses livros pela internet, né? De forma não oficial. Então, dando uma procuradinha, vocês vão encontrar. Tem duas edições aqui diferentes, tem várias edições diferentes, vocês encontram. Aqui é o da editora Érica. É um livro que tem mais desenho, assim, tem muito desenho, mas basicamente todos vão ter o mesmo conteúdo, tudo conforme a 5410, que é a nossa norma principal de instalações de baixa tensão. Certo? Ok, pessoal? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir falando. Vou tentar dar uma adiantada nessas correções dos projetos de vocês, mas se seguiram o que a gente veio fazendo, conversando, não tem muita diferença do que a gente veio discutindo aqui. Vai ser aquilo mesmo. No máximo, vai ser alguma sugestão de um caminho melhor para passar o eletroduto do que você escolheu, ou de colocar um circuito a mais do que você colocou, ou de colocar, às vezes o pessoal esquece de passar uma fase, um neutro, um terra por algum caminho. Então vai ser alguma coisa nesse sentido. Se todo mundo estiver acompanhando, as principais correções são nesse sentido aí. E aí na prova, professor, o que você pode cobrar? Bem, eu posso colocar esse circuito aqui, ó, o multifilar, e dizer, pessoal, ó, baseado no multifilar, o que eu tenho aqui no multifilar? Eu tenho uma tomada, né, de um circuito específico, tenho uma outra tomada de outro circuito, e ainda tenho aqui uma lâmpada com um interruptor. Então, são duas tomadas diferentes, até pela altura aqui, né? Essa daqui é uma tomada baixa, essa daqui é uma tomada média, e eu tenho aqui uma lâmpada com um interruptor. Para você, um interruptor simples, né? E aí você define aqui, ó. Tá saindo do quadro dois circuitos, o circuito 1 e o circuito 2, circuito 1 com fase neutro, é o circuito da iluminação, circuito 2, fase neutro e terra, certo? E aí eu mando o circuito 1, o neutro para a lâmpada, já passou, a fase vem para o interruptor, o neutro volta para a lâmpada, o circuito 1 já acabou, é só esse daqui mesmo. Aqui, ó, eu mando para o retorno para a minha lâmpada. Circuito 2, só é mandar aqui. Tem aqui uma tomada baixa, uma tomada média
manda fase, neutro e terra. Não tem segredo. Circuito 2 é sempre fase, neutro e terra. Fase, neutro e terra, fase, neutro e terra. Todo o caminho de fase, neutro e terra. E ainda tem aqui, né? Isso aqui, ainda tem aqui, não, aqui é diferente, tem outro circuito aqui, não, o mesmo. Então, vindo 2 circuitos aqui, 2 tomadas, deve ser uma baixa e uma média, será que deve ser a média, será que deve ser a baixa? E um interruptor simples. E aqui saindo os fios, né? Fase, neutro e terra, fase neutro do circuito 1, fase neutro e terra do circuito 2, veja o númerozinho 2 aqui, ó. A fase, ele acabou chamando de R, não sei por que chamou de R, né? Vem do quadro de medição, aí PE de proteção, neutro N, R de... Não sei porque o livro aqui chamou de R, a fase, pode até confundir com retorno, mas enfim, é fase. Talvez seja a fase expressiva, RST, alguns livros chamam, as 3 fases. Então veio a fase R, né? Ao invés de fase A, B, C, quando eu meto trifásico, alguns botam RST, eu acho que é esse caso aqui, R1, R2, não sei, mas enfim, chamou de R, né? A fase é do livro chama como ela quiser, mas aqui a gente entende como fase aqui, R1 e R2. Então aqui é um circuito multifilar, só que no projeto, né? Dá uma bagunçadinha aqui para desenhá-lo, é melhor desenhar assim, de forma simplificada, assim já fica confundindo um fio com o outro, mas eu acho interessante isso daqui, ó. Isso aqui é um ponto de iluminação no teto, e um erro muito comum é o pessoal pensar que só porque o condutor está passando por esse caminho aqui, essa caixa de passagem no teto, eu tenho que ligar todos os fios que passam aqui à lâmpada em si. E observe que não. Aqui eu estou ligando só o fio do neutro, ó, o N1 aqui, ó, o N1, se acompanhar, o N1 está chegando na minha lâmpada, o N1 vem aqui, liguei. A fase, que é o R1, passa direto, ou seja, não conecto a fase em nenhuma parte da lâmpada. A fase, eu venho para o meu interruptor, a fase, venho para o interruptor, e depois o retorno, sim, que eu volto para a lâmpada. Certo? Então, aqui passa todo o circuito de tomadas, N2, R2 e a de proteção, e nenhuma delas eu ligo na lâmpada, só fez aproveitar o caminho aqui. Só fez aqui, passar de carona, ligar aqui nessas daqui, fez uma emenda, ligou essas daqui e tal, mas não tem nada a ver com a lâmpada. Então, mesmo passando um circuito pelas tomadas ou pelas lâmpadas, não necessariamente ele vai conectar entre elas aqui, nada, certo? Aqui outros exemplos, tem vários exemplos aqui de formas diferentes de conectar. Aqui é o mesmo circuito, né? Esse mesmo circuito aqui, multifilar, desenhado na planta baixa aqui da residência, o mesmo conectado aqui, né? Com uma tomada média, um interruptor simples, uma tomada baixa, saindo do quadro 2 circuitos, com 5 fios no total, fase neutro do circuito 1, neutro e fase do circuito 1, neutro, fase terra do circuito 2, o neutro eu vou ligar na lâmpada, aí olha que interessante, é uma pergunta muito, mas professor, onde é que o pessoal vai acertar, onde é que eu estou dizendo em algum momento que o neutro está ligando na lâmpada? Não dá para ver aqui, né? Diferentemente lá do multifilar, e você vê mesmo que o N1 aqui vem e efetivamente ele é conectado na lâmpada, né? O R1 também vem pelo mesmo eletroduto, mas ele passa direto e segue para o interruptor. E aí o pessoal pergunta, professor, como é que... Não estou dizendo em nenhum local. Realmente, nem todas as informações são ditas no projeto. Algumas coisas ficam omitidas, né? O executor do projeto, o eletricista que vai pegar esse projeto e vai executá-lo, ele deve saber que o neutro aqui do circuito 1, ele vai ligar na lâmpada, mesmo sem, a princípio, estar claramente descrito aqui que eu vou fazer isso na lâmpada em si, né? Então, o neutro eu vou ligar na lâmpada, a fase eu ligo na lâmpada, não, passo direto, tá aqui a fase, chego no meu interruptor, depois eu saio do interruptor só com retorno, e aí o retorno eu ligo na lâmpada, certo? E com interruptor, com tomadas é simples, fase neutro e terra para todo mundo. Fase neutro e terra, passou por aqui, fase neutro e terra,
veio por esse daqui, fase neutro terra, e nesse cantinho aqui eu fiz uma linha de chamada, né, como eu fazia nas aulas de vez em quando, para não ficar, às vezes, pequenininho demais aqui, muito apertadinho. Aí faz uma linha, bota um pontinho, faz uma linhazinha de chamada, fase neutro terra, para ficar mais organizado o projeto. Aí tem outros exemplos, com 3 lâmpadas no mesmo interruptor simples, os multifilares, depois um unifilar. Já é diferente do multifilar, na verdade. Enfim, pessoal, dê uma lida nesses capítulos, nesses livros, vejam, dê uma estudada, mas basicamente, muito provavelmente eu vou passar um circuitinho multifilar, pedir para vocês fazerem um unifilar, ou o contrário, passar um unifilar, pedir para vocês fazerem o multifilar deles, ou pegar um circuito já, uma planta baixa dessa, apagar aqui esse elemento central e perguntar para vocês, pessoal, quais condutores estão passando nesse meio, aqui está muito fácil, né, que é só, nesse caso específico, né, deve ter dito aqui em algum momento que o circuito de lâmpadas veio também o terra, o condutor de proteção também para o circuito de iluminação. Então, se eu afirmar isso daí, eu vou e coloco o condutor de terra junto aqui com o meu circuito de iluminação. E pergunto para vocês, ó, tem aqui o projeto, pronto, aqui seria uma boa. Eu apago esse caminho aqui, que tem um monte de gente diferente, eu apago esse caminho, tem um monte de condutor diferente, e pergunto para vocês, quais condutores deviam estar passando nesse caminho? Então, é um bom exercício para vocês fazerem em casa, pegar esses vários diferentes tipos de circuitos, interruptor de 3 seções, ABC, lâmpada A, lâmpada B, lâmpada C, quadro de distribuição, saindo com o circuito de iluminação, e aí identificar onde tem que chegar neutro, terra aqui na iluminação, para onde a fase vai, e depois os seus retornos tem que chegar, cada um deles, os nossos elementos. Aqui tem muita foto, eu gosto muito desse livro da editora Érica, porque ele tem muita foto, muito encaminhamento, para quem a gente que está sem um laboratório, infelizmente, né, para no laboratório a gente teria algo parecido com isso daqui, uma cabinezinha com ponto de iluminação no teto. Eu acho que aqui só tem um interruptor, mas teria umas 3 caixinhas de interruptor para, no caso máximo, né, colocar 2 paralelos e um intermediário, ou deixar algumas livres, né. Tem umas 3 caixinhas baixas também para tomadas baixas. E aí a gente faz várias simulações diferentes no nosso laboratório. Enfim. Beleza, pessoal, dê uma estudada, dê uma revisada. Amanhã, se quiserem vir com dúvidas, podem trazer, e depois eu já posso dar continuidade no assunto. Eu acho que a revisão depende mais de vocês do que de mim, né? Eu só passei aqui tudo que eu posso cobrar, dei alguns exemplos do que eu posso cobrar, vão fazendo, vão vendo, sempre dar uma lidinha no livro, não ficar 100% aqui nos slides, vendo o livro. Tem outros exemplos que eu acabei não dando, uma mistura aqui de um tipo de interruptor diferente, com um número maior de tomadas, com um número maior de circuitos, mas todos eles vão resolver da mesma forma que eu vim explicando até agora, certo? Então, não tem muito segredo. Tomada é fase neutro terra, circuito de iluminação, neutro vai para a lâmpada, fase vai para um interruptor, para o sensor, e em algum momento chega um retorno na lâmpada, né? Então, se tiver um monte de interruptores ali, paralelos, intermediários, vai sair do último interruptor em direção à lâmpada um condutor de retorno. Então, dêem uma olhadinha se quiserem trazer dúvidas, questionamentos. Olha aqui, esse daqui como já é bonito, já dá um nozinho. Quanto maior vai ficando o circuito, né, já pode trazendo uma certa dificuldade, já vai dar uma assustada, mas depois você vai vendo, ó, só tem lâmpadas com interruptores simples, esses 2 aqui, a lâmpada AB, são 4 lâmpadas, A, B, C, D, a e a B, um interruptor de 2 seções, e é esse daqui, CD, cada um com interruptor simples, então você já vai, agora estou vendo melhor, tal. Os interruptores as tomadas aqui do 2, fase neutro terra,
essa tomada do 3 é uma tomada especial, olha o desenho dela, né? O autor já colocou uma simbologia diferente. E aqui já indica que eu tenho uma tomada bifásica, né? Que a gente não vai ter aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, a gente não vai ter esse tipo de tomada bifásica, mas você já vê também que podem trabalhar em São Paulo ou em alguma outra cidade que tenha 127 volts, fase neutro, 220 fase, pode ter tomadas bifásicas, como a gente viu aqui, com 2 fases e o terra, né? Enfim, outros exemplos aqui, aqueles que a gente já fez. Tente fazer, trazer alguma dúvida, se ficar, trazer para a aula de amanhã. Professor, fiquei com dúvida, abra aqui na página tal, eu abro, compartilho com vocês, vou discutindo, e a gente vai vendo. Lâmpada fluorescente a gente não vai detalhar agora ainda, depois vai ter outra oportunidade para a gente discutir sobre lâmpadas fluorescentes, mas basicamente é a mesma forma de ligar, né, esse conjunto da lâmpada fluorescente, chega o neutro, fase vai para o interruptor, volta o retorno. A diferença é que a lâmpada fluorescente ela vai ter um dispositivo diferente, que é um chamado reator. E aí no reator a gente vai fazer algumas conexões do retorno e do neutro, não na lâmpada especificamente, mas no próprio reator, né? Então a gente vai depois ver mais algum detalhezinho sobre o reator. E aí as lâmpadas que são conectadas ao reator em si. Bem, pessoal, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida aqui para a aula de hoje? Amanhã eu vou aguardar mais de vocês. Se estiver ok, todo mundo estiver se sentindo mais tranquilo, aí a gente já inicia a B2, né, o assunto da B2, que a gente já vai iniciar com a parte de dimensionamento, que é o capítulo 3 de slides, né? Então, a gente está aqui no capítulo 2 de slides, teve o 0, né, que foi a nossa revisão de eletricidade básica, teve foi aquela parte de falhas comuns, aquela parte introdutória, e teve o 2, que foi a parte de divisão de circuitos e a divisão de eletrodutos e a passagem dos fios em si, com circuitos de iluminação e circuitos de tomadas. E pessoal, então é isso. Deixa eu ver aqui se teve algum comentário no chat. Pronto, a prova vai ser no dia, na semana que vem, né, na segunda da semana que vem. Então, todo mundo tem que estar presente, né, no horário da prova. Tem muito como a gente não está presente. Eu vou abrir lá no sistema, no AVA, né, no Moodle, vou abrir a avaliação. Geralmente eu vou fazer o esforço para estar presente, vou abrir um link aqui para, caso alguém queira tirar alguma dúvida interpretativa da prova, poder falar. Às vezes também tem algum erro, enfim, vocês me avisarem aqui em tempo real. Vou ficar aqui também à disposição. Nem sempre dá para ficar o tempo todo da prova, e eu deixo automático lá no Moodle, no AVA, para ele abrir e fechar o tempo, as tentativas, né? Vou deixar 3 tentativas, certo? Todo mundo deve ter feito alguma prova aqui, né, no PLE ou agora já. Então, eu fiz uma experiência de deixar uma tentativa só e foi um pouco problemático no semestre do PLE. Então, estou deixando 3, porque se tiver algum problema no primeiro upload, você tem mais 2 chances de fazer. Ou também, se tiver muito apertado o tempo, faz uma primeira tentativa, já garante ali alguma coisa, caso não dê tempo. E tudo que eu aceitar vai ser por aqui, certo? Mandou, depois, enfim, eu só vou ter como aceitar o que tiver no AVA, certo? Então, mande alguma coisa para garantir. Geralmente eu deixo um tempo a mais, não vai ficar ali de restrito mesmo, 11h10 às 12h50, eu deixo alguns minutos a mais, considerando que além do tempo da prova, vocês vão ter que parar algum minuto para tirar foto, gerar um arquivo em PDF ou em Word, enfim, fazer o upload. Então, isso daí pode demandar alguns minutos, mas geralmente eu peço para, se possível, usar algum aplicativo já que otimize esse processo, né? O CS, né? O CAN Scanner, ou algum outro similar,
já faça isso. Se tiver uma impressora multifuncional, melhor ainda, que deixa uma resolução melhor, não vai ter maiores problemas, dificuldade da minha leitura. Certo? E também lembrando, pessoal, não basta o resultado final estar correto, né? Posso botar alguma coisa, calcule a corrente, a tensão, a potência. Aí você vai lá, só botou o resultado final correto. Por isso que eu não faço questões de múltipla escolha. Sempre eu tenho que ter ali o desenvolvimento acompanhando. Então, na prática, eu tenho que corrigir tudo. Não adianta a resposta final só estar correta ou incorreta, talvez, para definir a sua nota. Pode até estar errada a resposta final, mas se no desenvolvimento você for usando o procedimento correto, então vai ser considerado todo esse desenvolvimento, certo? Independente de estar certo ou errado. Pode estando certo, o desenvolvimento totalmente errado, você acabou acertando por sorte ali o resultado final, ou apareceu alguma coisa ali, algum milagre aí, você foi, 1 mais 1 deu 9,75, que é exatamente a resposta da questão, então não vou acertar, não vou aceitar esse tipo de resposta, mesmo o resultado final estando correto, né? Então, vou aceitar estritamente o que o procedimento do início ao fim veio mostrando, e aí, se você errou uma soma, errou uma coisa, botou o resultado errado final, vai ter uma penalidade por isso, logicamente, mas não vai ser perdido 100% da questão. Então, é uma correção um pouco demorada, porque eu vou tentando ver passo a passo do que você tentou interpretar, tentou fazer ali na sua questão. Mas espero aí que nos 15 dias você já esteja com essa nota de vocês, certo? No máximo, uns 15 dias, espero que vocês já estejam com essa nota de vocês da AB1. E o resto quem foi fazendo os exercícios, entregando direitinho, já vai ter essa pontuação de 2 pontos essa parcela de 20%, né, na sua nota total da prova, e a prova vale 80%. Bem, pessoal, é isso. Vou deixar a aula gravada no YouTube, colocar o link, agradeço a presença de todos, peço desculpa pelo atraso, e até amanhã. Tragam dúvidas, e amanhã a gente se fala. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.